Bom dia! Hoje é dia de abadias e castelos e também vamos ver uma pequena parte do Danúbio. Vamos para Melk, onde há uma abadia e também um castelo. Vou-vos mostrar o programa das festas. O percurso é essencialmente este. Portanto, eu vou sair daqui de Linze e vou para a abadia de Melk, por aqui fora. É uma viagem de 93 km, vou chegar com 31%. Carrega algures por lá. Eu devo ter um supercarregador aqui um bocadinho afastado em Saint Polten, mas depois isso para carregar depois vê-se. Entretanto é assim. Primeira paragem Melk, aqui. Depois o Castelo de Schallenburg, que fica aqui. Depois volto para trás para o hotel que fica aqui. Que a partida fica aqui, exatamente. O hotel fica aqui. E aqui temos o Danúbio. Aproveito uma excelente viagem. Está chuva, mas pronto. Pode ser que não esteja naquela zona. A chegar ao supercarregador do Santo Valentim, eu decidi carregar agora, porque é o único supercarregador que fica no trajeto da minha viagem. Eu prefiro carregar agora, tenho 48% de autonomia, mas vou carregar até os 80%. Ora bem, o motivo pelo qual eu decidi carregar é que, pronto, se eu não carregar eu chego à abadia de Melk já com 23%. E ali à volta da abadia, ali à volta de Melk não há assim um supercarregador assim tão perto quanto isso. Teríamos aqui talvez Saint Polten. Eu sei que há aqui um em Saint Polten, mas acho que não há necessidade nenhuma estar a deslocar-se de Saint Polten, ou mesmo usar um carregador fora da rede da Tesla. O que eu vou fazer, portanto, é carregar até aos 80 e já fico aqui com uma boa margem para hoje e para o dia de amanhã. São 20 minutos. Eu duvido muito que vá carregar a uma velocidade muito elevada. Já está nos 65 kW de potência. Não deverá ultrapassar os 100 de potência. Ora bem, temos aqui alguns carregadores, estão todos V2, ainda dos antigos. Convinha era cortarem aqui estes ramos. Temos aqui mais, estão todos V2. Eu penso que ali também há. Não, ali já são carregadores Ionity. Aqui está. Carregadores da Ionity. E depois ainda temos mais outro ali a colar. Ora bem, como vocês já viram, isto aqui é uma estação de serviço junto à Estrada Nacional, que também está perto da autoestrada. Agora, ao entrar aqui na estação de serviço, não há assim uma sinalética boa para chegar aqui ao supercarregador. Eu tive que passar no meio da bomba. Carregamento concluído, agora é só tirar o carregador. Agora é prosseguir viagem. Portanto, até a abadia de Melk, depois ao Schallenburg Castelo e depois para o hotel. Mas ainda sou capaz de ir talvez aqui a um outro castelo aqui junto ao Danúbio, que será para aí aqui em Artstetten. Há lá um castelo que pertenceu ao arquiduque Francisco Fernando, que foi assassinado e o que provocou a Primeira Guerra Mundial.
aqui no castelo de Schallenburg. Vamos dar uma vista de olhos. Está visto, de facto não é nada extraordinário, não vale a pena virem, isto não é nada especial, mas havia um bilhete combinado entre o castelo e a abadia de Melk, eu portanto aproveitei e vim. Se passarem nessa zona vejam a abadia de Melk, que vale a pena. Agora de resto, vou passar agora para o hotel, fazer check-in e continuar a fazer aqui uma visita a esta zona do Danúbio. Ora bem, eu vou ao castelo Artstetten, agora, que é o castelo de Franz Ferdinand, como eu disse. É poucos quilómetros aqui, e depois vou subir vou subir o Danúbio. Vou percorrer este caminho aqui por aqui acima. Vou fazer este lado do Danúbio, depois amanhã, quando for em direção a Viena, faço do outro lado. Aqui temos o castelo de Artstetten. Ora bem, tenho aqui um plano espetacular. Então é assim. Eu vou subir aqui a margem esquerda do Danúbio, aqui, que é precisamente isso que eu queria fazer, porque depois eu vou passar pelas vinhas do Wachau, por aqui fora. Isto vai ser uma maravilha. Ainda vou passar por Dornstein, também é outro sítio interessante, até Krems an der Donau.
Estou aqui em Krems an der Donau, que marca, digamos, o fim dessa voltinha aqui pela zona vinícola da Áustria, de Wachau. E depois é uma questão de voltar para trás. Mas entretanto vamos aqui apreciando um pouco esta pequena vila. Agora vou percorrer a outra margem do Danúbio. Vou-vos mostrar o programa das festas. Ora bem, para ir para o hotel temos três hipóteses. Para um caminho mais longo, são 35 minutos, até acaba por não ser o mais longo, é dos mais rápidos. O intermédio, mas também está a autoestrada, mas isto não tem piada nenhuma. Ou então vamos aqui pelo Danúbio. Demora 36 minutos. Portanto, eu vou para o outro lado do Danúbio. Portanto, eu já percorri este aqui. Está a branco. Já percorri. E agora vou percorrer este azul que é precisamente no outro lado do Danúbio. Estou aqui na garagem do Hotel Wachau, que por acaso é mencionado no livro do Lonely Planet da Áustria, como sendo um bom hotel. Parece que não, mas acreditem que é, que eu já vos vou mostrar o quarto. Entretanto vou-vos mostrar como é que eu estou a carregar o carro. Estou a carregar o carro como eu gosto. Tomada Choco. Carregamento a 3 kW de potência. Temos aqui esta tomada. Esta aqui é uma tomada que não serve para o meu caso. Eu penso que é uma tomada CHAdeMO. Exatamente, está a carregar a 3 kW. Isto vai demorar 9 horas a carregar. Portanto, é a noite toda. Pois é, meus caros, estamos no campo, praticamente. Mas estamos praticamente junto ao Danúbio e às vinhas. O Danúbio é praticamente ali. Temos aqui a parte da frente do hotel. A entrada principal. Aqui temos o quarto, espaçoso. Temos aqui uma vista. É isto. E temos aqui a casa de banho, que também é espaçosa. Amanhã, viagem para Viena, a última etapa desta viagem à Áustria, antes do regresso a casa. Agora vou seguir para Viena
direto, portanto fica a 1 hora daqui. Aliás, eu devia ter passado a noite já em Viena, porque não calculei bem, mas podia realmente ter ficado em Viena já mais uma noite. Vou ficar 4 noites em Viena e portanto agora vou direto para o hotel, coisa que eu nunca fiz. Vou lá deixar o carro e então aí vou percorrer Viena. Vou visitar alguns museus, já fiz algumas reservas. Já comprei o Flexi Pass 5 visitas. Estive a fazer algumas contas ontem e há 5 sítios que eu vou visitar já incluído no cartão Flexi Pass, e depois vou visitar outros em que faço reserva. Existem 2 opções para chegar ao hotel. Uma que é praticamente em linha reta e que é mais rápida, é pela A1, praticamente até a entrada de Viena. A outra, indo por estrada nacional, demora mais 11 minutos. E dá-se a volta e vem-se, digamos, aqui pelo outro lado, contornando aqui um pouco de Viena, passando aqui pela zona do Prater. Já estou aqui no parque do hotel, ainda não posso fazer check-in, que ainda é muito cedo, são 10 horas e 20, mas eu esperava mais 1 hora, mas eu quero aproveitar para ir começar já a passear por Viena. Ora bem, eu cheguei praticamente à última etapa desta viagem, antes do regresso. Portanto, para chegar a Viena foram 4.538 km, a uma média de 138 watts por km, e foram 626 kWh gastos. Felizmente, que foram praticamente quase todos gratuitos, só paguei uma carga, que foi aquela carga do ChargePoint, de 9,01€. De resto, tinha créditos gratuitos. Eu agradeço a todos aqueles que compraram Tesla com a minha referência e que também ajudaram a contribuir para esta viagem. E agora, vamos a Viena. Bem-vindos a Viena, Palácio de Belvedere, vai ser a nossa primeira paragem. Esse é um dos palácios. Existe um que está mais acima e este que está mais abaixo. Ora bem, o Flexi Pass dá-lhe um jeito tremendo, porque passei à frente de toda a gente praticamente. Estava gente para entrar aqui no Upper Belvedere, portanto no Palácio de Cima. Este é o Palácio de Cima que vem atrás de mim e que acabei de visitar. Passei à frente de toda a gente, eu simplesmente mostrei, olha, tenho isto, ok, e os seguranças deixam-me passar à frente de toda a gente. O lower é claro. Aqui em Viena também existem estes postos para carregar. Enquanto o carro está estacionado, ele vai carregando. Portanto, eu tenho uma tomada tipo 2 e deve ter aqui outra que também dá para o outro carro carregar, é tipo 2 também. O pagamento é direto, ou com cartão, com refiro, ou é direto. E eu agora vou entrar numa zona altamente secreta do hotel, em que é necessário passar cartões. É como se fosse uma daquelas áreas sensíveis, isoladas, com vírus altamente perigosos. Ora vejam. Já preciso fazer isso. Pensava que era só 1, 2. Categoria. Agora sim. Ora bem,
O que é que temos aqui? Carregadores e gratuitos. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou pôr o meu carrinho a carregar. E ele vai ficar aqui, que eu gosto mais deste parque. Mas agora eu vou-vos mostrar. Isto no fundo é assim, é um Type 2. E aqui até se pede com gentileza para, quando acabar de carregar, tirar o carro. E é isso que eu vou fazer. Já está a carregar. Maravilha. E aqui ele deve mostrar aqui exatamente um sinal azul, sinal que está a carregar. Aquele carro já está carregado. Well, nice. Nice. Está a carregar a 11 kW de potência. Nada mal. 1h15. Ok, ótimo. É o tempo de eu almoçar aqui à beira e está feito. Aqui temos o quarto. Chuveiro. Virei. Está impecável. Tem contacto mesmo direto com o quarto. Até dá para fechar isto. Para ter alguma privacidade. Está excelente. E pronto, temos aqui o quarto propriamente dito. É bom. Temos aqui a especialidade vienense, em Viena, assim como aos vienenses. Um chocolate quente, um café e com um Sachertorte, é assim que se chama. É bom chocolate na prática.
Estou aqui no Café Museum, aqui na Karlsplatz, em Viena, ser vienense. Portanto, eu vou ter um bolo Mozart com Wiener Melange, isto é café, no fundo. Vamos lá provar isto. Está ótimo. Vamos lá provar o Mozart. E chegou ao fim esta viagem à Áustria. Estou em Viena, portanto vou partir amanhã. Foi uma excelente viagem, uma das melhores que eu fiz, e realmente só tenho a dizer bem dos austríacos. Um povo muito organizado, metódico, extremamente corretos na condução. Não há trânsito em Viena. Há aquele trânsito compacto, mas não é aquelas filas enormes. Muito poucas buzinadelas. Um excelente ambiente. Eu gostei imenso da Áustria, são paisagens magníficas e senti-me bem-vindo aqui. Os austríacos praticamente quase todos falam inglês, o que é excelente. É um destino que eu recomendo. Portanto, é uma mistura de Noruega e Suíça, mas a um preço bastante mais baixo. Eu ainda não fui à Suíça, só passei pela Suíça, como vocês viram. Mas todos sabemos que a Suíça é extremamente cara. Mas portanto a Áustria é um destino que eu recomendo vivamente e juntamente com a Holanda está no top dos meus países favoritos. Claro que a Noruega é um caso muito à parte, mas por exemplo não era capaz de viver na Noruega. Mas na Áustria e na Holanda sim, por exemplo. Paisagens do Tirol, o Vale do Zillertal, excelente. As margens do Danúbio e a própria cidade de Viena. A própria cidade de Viena é qualquer coisa, até é uma das melhores cidades do mundo, sem dúvida. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, acompanhem o canal e agora vejam o regresso a casa. Portanto, eu vou passar vou pernoitar em Baden-Baden e depois Périgueux em França e depois Salamanca e finalmente em casa. Obrigado por terem assistido. Vamos então regressar a casa.